Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre o livro da psicologia. Bom, antes da gente começar a resenha, eu quero deixar bem claro aqui para todos que eu não sou psicóloga, certo? Eu cheguei a cursar 4 semestres da faculdade de psicologia, mas eu percebi que não era o que eu queria, eu me decepcionei um pouco com o curso e acabei trancando. Eu sou formada em letras, eu sou professora de português, inglês e espanhol. Não sou psicóloga, tá? Então, se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, me desculpem. Bom, o livro da psicologia foi um livro que eu comprei antes de entrar na faculdade de psicologia. Eu queria conhecer um pouco mais sobre o assunto, queria ter um panorama geral dos assuntos que seriam abordados na faculdade e achei esse livro aqui. Essa coleção, isso aqui é uma coleção, certo? Tem o livro da psicologia, o livro da filosofia, que é um amarelinho que eu tenho, eu tô lendo. Quando eu terminar eu faço a resenha. Tem o livro das religiões, que eu tô a fim de comprar também. Tem o livro da política e é uma coleção. Esse livro aqui, então, não é brasileiro. Ele faz parte de uma coleção que não é daqui do Brasil e foi traduzida pela Editora Globo, certo? O original desse daqui é The Psychology Book. E, assim, foi um livro que eu gostei muito. Quando eu li esse livro, eu me empolguei para começar o curso de psicologia. Na minha cabeça eu achava que eu iria estudar, nossa, todos esses assuntos abordados aqui, que seria muito legal, muito bacana. E assim, a gente sabe, né, que no ensino superior, infelizmente, você tem pinceladas sobre os assuntos, pouca coisa você vai aprofundar mesmo. E por isso que eu me decepcionei um pouco, porque eu achava que eu iria, assim, estudar tudo que tem aqui com riqueza de detalhes, e não foi o que aconteceu. Então assim, esse livro aqui não tem um único autor, são 6 autores que participaram dessa coletânea. Esse livro aqui, ele tem uma abordagem cronológica da história da psicologia, então ele vai contar desde o comecinho, lá na filosofia, que é a mãe da psicologia, a filosofia, vai falar sobre os filósofos que gostavam de abordar esse negócio da mente humana e depois vai passar pelas escolas da psicologia, pelas abordagens terapêuticas, explicando as principais contribuições e as principais ideias de cada autor, de cada expoente, ou seja, de cada psicólogo no caso, né? Então a gente vai ter lá no sumário, dá pra ver aqui, bem bacana, o começo, né? Então tem lá, raízes filosóficas, que vai falar um pouquinho sobre filosofia. Daí a gente vai ter o behaviorismo, psicoterapia, que deve falar da psicanálise, né, quando se começou a atender pessoas mesmo com uma cura pela fala. A psicologia cognitiva, psicologia social, que é o ser humano em grupo. A psicologia do desenvolvimento, que vai falar sobre educação, inclusive. E a psicologia da diferença, que fala sobre os testes psicológicos. Então, é um livro muito bonito, ele é todo ilustrado. Ele vem com vários gráficos, aqui ó, raízes filosóficas, né? Aqui está mostrando dentro da filosofia quais foram os filósofos que gostavam de pensar sobre a mente e de falar sobre esse assunto. Aqui nós temos a parte sobre o behaviorismo, que eu gosto muito. Eu tenho que confessar que eu sou uma partidária do behaviorismo, se bem que eu gosto muito de psicanálise também, viu? As coisas se complementam, né, gente? Não dá pra pegar só uma coisa e levar a ferro e fogo. É que nem quando a gente vai estudar literatura, que a gente tem as escolas literárias, você fala assim, não, eu gosto só do realismo. Não, às vezes tem outra escola que oferece alguma coisa que você goste também. Não dá pra ser, como é que eu vou dizer, muito rigoroso, né? Muito radical, muito extremo. Não dá pra ser assim, né? Dentro da linha do behaviorismo, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, falando do John Watson, quando ele começou com os estudos behavioristas, vai falar do Pavlov, o experimento dos cachorrinhos, que a gente já conhece, né? Daí tem aqui sobre o Skinner, né? As primeiras contribuições do Skinner. Então vai ter aqui várias explicações sobre os expoentes do behaviorismo. A gente sabe que o Skinner é o maior deles, né? Tem aqui ó, o Pavlov contando a história dos cachorros, dos condicionamentos, do estímulo incondicionado, condicionado. E a gente vai ter aqui mais pra frente, ó, vários autores estão passando aqui. Vai ter aqui pro Skinner várias páginas contando sobre a história dele e a contribuição dele. O que é bacana nesse livro é o seguinte, então a gente tem aqui uma contextualização, né?
vai falar sobre antes e depois desse autor. Por exemplo, está o Skinner aqui, antes dele, como é que eram os estudos, o que se estudava, o que as pessoas pensavam, daí a contribuição dele e depois, quais foram as consequências da contribuição dele dentro da história da psicologia. A gente sabe que o Skinner também, ele influenciou bastante a história da educação também, né? Isso daí a gente fala em outro vídeo. Mas o pessoal, ó, vou te falar uma coisa, fazer um parêntese aqui. O pessoal fala que behaviorismo é adestramento de crianças, e que inclusive em linguística aplicada, quando a gente vai falar de ensino de língua, muita gente odeia. A pessoa odeia o behaviorismo, sabe? Nem sabe direito o que é e odeia. E não é bem assim, sabe? Tem muita contribuição legal que o Skinner fez e que as pessoas ignoram. Então, não jogue pedras no Skinner. Vá pesquisar antes, porque ele é um cara bacana. Ele não é esse monstro que pinta ou não. Então aqui, ó, vai ter um quadrinho falando sobre a vida dele. E o que é muito legal aqui, ó, é que tem uns gráficos muito bem feitos. Então, por exemplo, aqui, uma ação, por exemplo, um rato aperta um botão. Tem um resultado, por exemplo, uma oferta de comida. Leva a uma maior probabilidade de ocorrência desse comportamento e estimula a repetição da ação. Então, num pequeno gráfico ele vai falar sobre a noção de condicionamento, né? Isso é bem bacana. Vai falar sobre a caixa de Skinner aqui, que foi bastante usada depois na educação também. Ó, tem várias coisas legais. Ó, muitas páginas para o Skinner. Agora, seguindo em frente um pouquinho, a gente vai ter sobre o Freud, né? Então, Sigmund Freud foi o pai da psicanálise, é um dos autores mais estudados até hoje, e eu gosto muito da psicanálise também. Vocês vão achar meio confuso isso, né? Mas ela acabou de falar que gosta do behaviorismo? Gosto, mas eu gosto da psicanálise também. Eu acho que o inconsciente existe, o inconsciente domina bastante a nossa vida e eu gosto. Vou fazer o quê? Eu concordo com muita coisa que ele falou, que o Freud falou no caso. Li bastante coisa dele já e acho genial, ele é um gênio. Assim, eu não acho que tudo é culpa da mãe, né? Não é tudo que acontece com a pessoa é culpa da mãe, não é bem assim. Mas o cara ele sabe das coisas. O que eu gostei aqui nessa parte, ó, tem aqui aquela imagem do iceberg, né? Que fala do inconsciente, que o inconsciente tá mergulhado ali, a gente não conhece e tal. O que eu achei muito bacana, deixa eu tentar aproximar aqui, ver se vai desfocar. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí direitinho. Mostra o divã do Freud. E assim, quando eu vi essa foto, eu achava, pelos textos dele, ele é meio sisudo, né, meio sério, eu nem imaginava que fosse um divã com essas cores, assim, tudo cheio de cores, sabe, de figuras estranhas, uma coisa meio esotérica. Achei legal isso daqui. É um divã bem peculiar, vamos dizer assim, bem pitoresco. Depois a gente vai ter aqui sobre a noção do inconsciente coletivo com Jung. Jung é um dos autores que eu mais gosto. Eu gosto muito da história do Jung, do inconsciente coletivo, do negócio dos estudos esotéricos que ele fez. Até ele foi um dos autores que estudou o tarô, deu atenção para o jogo de tarô. E coincidência ou não, as primeiras coisas que eu li de psicologia tinham a ver com Jung e tinham a ver com o jogo de tarô. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto dele. A gente já vai entrar aqui depois, né, nos psicanalistas que foram desenvolvendo outras coisas. A gente vai ter aqui o pessoal da Gestalt. Então o Fritz Perls, ele é o pai da Gestalt terapia, né? E uma coisa que eu gosto muito, eu tive um professor muito bom na faculdade, que deu aula de Gestalt terapia e de psicologia humanista, né? Ele era rogeriano, e eu ria muito da psicologia humanista. Depois que eu fiz aula com esse professor, que é o professor Augusto, eu aprendi muitas coisas legais, eu aprendi a respeitar essa abordagem terapêutica. A prece da Gestalt, eu vou lendo aqui, depois eu vou colocar a legendinha para vocês irem acompanhando. Eu acho uma coisa fantástica. Se as pessoas pensassem assim, o mundo seria bem melhor e teria muito menos brigas e agressões. É o seguinte: eu faço minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver as suas expectativas. E você não está nesse mundo para viver as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nós nos encontrarmos, será ótimo. Se não, nada se pode fazer. Pensa nisso. Reflita sobre essas palavras. O mundo não seria bem mais pacífico se as pessoas vivessem a própria vida e largassem os outros para lá? Bom. Uma outra frase do Fritz Perls que eu gosto muito é essa daqui, ó. Quem precisa que os outros lhe deem incentivos, elogios e tapinhas nas costas, faz dos outros os seus juízes. Pérolas de sabedoria, hein?
Bom, agora a gente vai falar sobre um humanista aqui que eu gosto muito, que é o Erich Fromm. Então, na faculdade eu tive aulas do Erich Fromm e o professor falava muito sobre o amor, a força do amor, que tudo se resolve com amor. E a gente ria, né? Tipo, o remédio pra tudo é o amor é o tempero da vida. E não sei se eu não tinha entendido muito bem a proposta dessa história de tudo é amor. Daí eu fui ler A Arte de Amar, do Erich Fromm. E é um livro excelente, gente. É um livro legal, que tem ideias muito boas, tem ideias muito interessantes e não é uma coisa utópica. É uma coisa que faz sentido. Eu vou resenhar A Arte de Amar aqui pra gente, aqui pro canal. Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, viu? Daí tem aqui o Erich Fromm, que é um autor que eu gosto bastante também, aprendi a respeitar. Vamos lá, esse livro aqui é pesado. Depois eu vou ter o Rogers, que é da psicologia humanista, que fala sobre o valor do ser humano, a autoestima, né? A autorrealização, que é uma coisa bem legal também, bem bacana. Muito bem. Agora a gente vai para o próximo capítulo aqui, que vai falar sobre a psicologia cognitiva. Certo? Tem aqui os expoentes da psicologia cognitiva, umas explicações. Então, dentro disso daqui, a psicologia cognitiva mudou as ideias, faz todo sentido. Para mim, olha só como eu sou confusa, né? Eu gosto do behaviorismo, eu gosto da psicanálise e eu gosto da cognitiva também. E a gente tem aqui o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que é o que mais se usa hoje em dia para todo tipo de tratamento, de fobia, de depressão, de compulsões. E esse cara aqui, ele manja. Eu sou fã dele, sou super fã dele. Tem um livro que eu tô lendo também agora, que, como é o título dele? É da filha dele, a Judith Beck, que é tipo assim, terapia cognitivo-comportamental, acho que é teoria e prática. É um livro verde, um livro técnico mesmo. Eu tô terminando de ler e é genial, assim. A terapia cognitivo-comportamental, gente, olha, aquilo ali é power. Porque eu, por exemplo, eu tinha pavor de barata e eu tô conseguindo me controlar usando algumas estratégias dessa terapia, que fala sobre a aproximação sucessiva, né? E o negócio dos pensamentos automáticos, das crenças, é fantástico. São coisas que mudam a nossa vida. Bom, a gente tem aqui outro autor que eu adoro, que é o Paul Ekman. Esse aqui, vocês já viram um seriado que chama Lie to Me? Tem no Netflix. Então, esse Paul Ekman aqui, tem um livro dele que chama Linguagem das Emoções, que eu li também, vou resenhar porque é muito legal. Ele fala sobre as 6 emoções básicas, no caso aqui, raiva, repulsa, que é nojo, né? Medo, alegria, tristeza e surpresa. E ele vai falar que as expressões faciais denunciam todas as nossas emoções, que a gente não consegue disfarçar as nossas caras. Isso Charles Darwin já tinha estudado muito lá antes, que ele percebeu que os animais e os primatas, a gente, né, também, dentre os primatas, a gente faz um conjunto de caras e de gestos que denunciam o nosso estado emocional e não tem como disfarçar isso daí. E o Paul Ekman aprofundou esses estudos de maneira brilhante e é um ramo que eu gosto muito. O Lie to Me é um seriado ótimo, é fantástico, eu adoro e já assisti as 3 temporadas, infelizmente são só 3 e estou com vontade de assistir tudo de novo. Bom, agora a próxima parte que a gente vai entrar é a psicologia da aprendizagem, que vai falar como a criança começa a aprender, como se desenvolve a aprendizagem, como é que a criança aprende tudo. Aprende desde ler, escrever, a comer, a se colocar no mundo, como é que o pensamento vai sendo estruturado, as fases do pensamento. Para quem é professor, para quem é pedagogo, né, que já cursou uma graduação, lá na faculdade de letras a gente tinha uma matéria que era psicologia da educação. Então, o que mais se estudava era o quê? Esse cara aqui, Jean Piaget. Jean Piaget foi, assim, um dos maiores estudiosos sobre o desenvolvimento infantil. E até hoje, nas licenciaturas, né, nas aulas de didática, nas aulas de psicologia da aprendizagem, é o que a gente estuda para lidar com crianças. Como é que você lida com uma criança? Você tem que saber as fases dela, o que a criança está apta para aprender naquele momento. Então, Jean Piaget, ele é fantástico. E o legal é que tem uma historinha que ele tinha, acho que 3 filhas, e ele fazia todos os testes, todas as teorias que ele inventava, ele testava nas filhas. Já pensou? Mas ele é gênio, super gênio. Piaget já tinha estudado bastante antes. A gente vai ter aqui outro que eu gosto muito, que é o Vygotsky. Vygotsky é o pai do socioconstrutivismo, que fala que a gente aprende as coisas, o ser humano aprende a se colocar no mundo através das interações com o outro, né, com o ambiente e com o outro. O Vygotsky é bem legal. Aqui só colocaram uma pagininha para ele, eu fiquei triste porque eu acho que ele merece bem mais do que isso.
A gente vai ter o Chomsky aqui, que isso daqui nos estudos de linguística, né? Eu fui estudar Chomsky porque para aprender como o ser humano aprende as línguas. Então na cabeça dele ele achava, eu não sei, tem gente que refuta o que ele diz e tem gente que não refuta. Eu estou ainda indecisa, não sei se eu concordo com ele ou não. Ele acha, a teoria dele acha, né, que o ser humano já nasce com a linguagem instalada. Então assim, você já nasce como se fosse com uma gramática intuitiva. Então de qualquer modo você vai aprender a falar, você vai aprender a criar as estruturas de sujeito, predicado, você vai aprender a fazer os plurais instintivamente. Daí eu não sei, porque se você estuda behaviorismo, você vê que tudo é aprendido. Como assim a gramática inata? Sabe, eu tenho minhas dúvidas ainda, mas eu não entendo muito dele, eu preciso ler muita coisa ainda para chegar ao ponto de emitir uma opinião, sabe? De falar, nossa, eu acho isso de verdade. Então não vou dar opiniões levianas aqui para vocês não. E depois no final tem uma seçãozinha aqui mostrando psicólogos que não se destacaram tanto, mas que foram importantes. E um que eu gosto muito, até marquei a página aqui, é o Eric Berne. O Eric Berne criou um sistema baseado na psicanálise, né? Ele era psicanalista, que se chama análise transacional. Então dentro dessa teoria ele acreditava que o ego tem 3 estágios, que seria criança, pai e adulto, que o certo, o adequado seria o adulto, nem você ser nem criança e nem pai. E é muito interessante como ele desenrola essa teoria dele. Eu vi muito sentido. Tem gente que fala que não, que é uma bobagem sem tamanho. Eu gostei, eu achei bem colocado. Não tem nada absurdo assim, a meu ver. Pode ser que eu esteja enganada, né? Mas eu gostei. E ele fala muito sobre os jogos. Tem um livro dele que chama Jogos da Vida. Eu tenho ele, eu li ele, Games People Play. Eu não achei aqui no Brasil para comprar, então eu peguei um importado. E é interessantíssimo o negócio dos jogos. Eu vou fazer um post no blog e posso fazer um vídeo também explicando como funcionam os jogos. Com certeza você já fez com seus parentes, com seus amiguinhos, aquele negócio. Um que eu posso citar assim é o jogo do Shoot Me, que é o Kick Me. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que fica te provocando? Dá uma de coitadinha, a vítima, né? Ela provoca, 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 provoca. A hora que você dá uma patada nela, ela, ai, como eu sou maltratada, todo mundo me humilha, ai, porque eu fiz isso e aquilo por você e é assim que você me agradece. Sabe assim? É o jogo do chute-me. Essa pessoa, ela só fica feliz quando ela leva uma, entendeu? Eu acho que faz sentido, assim. Todo mundo tem uma pessoa na família, né? Sabe aquela pessoa? É isso, pessoal. Esse livro aqui eu super indico. É um livro que reúne muita coisa. Você vai demorar um tempão para ler, porque é muito conteúdo. Se você curte psicologia ou se você gosta do assunto, é um livro que eu indico bastante. Na faculdade eu tive uma matéria que se chamava Bases Epistemológicas da Psicologia, que estudava justamente o que o livro fala, as diversas abordagens terapêuticas e seus maiores expoentes, o que cada um acreditava. E infelizmente foi um pouco confuso na faculdade, porque você sabe que não tem tempo, né? Você tem lá 4 meses de aula e aquela bagunça, e daí não dá para aprender muita coisa. Mas nesse livro aqui eu acho que dá para você, ele é um bom apoio para quem está estudando psicologia, é um livro de apoio bem interessante mesmo. E se você não está estudando, leia em casa porque só vai te acrescentar. É isso aí, pessoal, até a próxima, um beijo, tchau!